Hoje, porém, sou grata ao meu Senhor e Pai, que além de ter me trazido aquela revelação sobre a mudança do calendário, Ele me confirmou dentro das Escrituras não somente a mudança do mesmo, como também a verdadeira besta do Apocalipse e o seu sinal, algo que não tem nada a ver com o Papa e muito menos com o domingo, e que também a verdadeira Babilônia não tem nada a ver com a Igreja Católica. E sobre este assunto está bem esclarecido na mensagem especial da Casa de Oração para Todos os Povos, Nova Jerusalém, a qual traz por tema: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se alguém acompanhou a mensagem do começo ao fim e não entendeu, é porque está dominado pela cegueira espiritual e embriagado com o vinho da prostituição, não somente por meio dos livros da profeta White, como também de tantos outros escritores, e também por meio dos ensinos através da própria Bíblia, de maneira torcida ou deturpada, como diz a própria Escritura. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, pois assim está escrito em Jó 13:4. Vós, porém, besuntais a verdade com mentira, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Jeremias 23:36. Infelizmente, a palavra do verdadeiro Deus tem sido ensinada por muitos de maneira torcida ou pervertida, pois, como está escrito, verdade é. Há muitas palavras escritas dentro da Bíblia. Há muitas palavras escritas dentro da Bíblia, as quais são difíceis de entender e que os ignorantes, os quais não entendem sobre o assunto, deturpam, ou seja, ensinam de maneira torcida, isto é, contrário à verdade que vem do Pai, dizendo ser uma coisa, quando na verdade é outra. É verdade, pois eu mesma sou testemunha de uma pregação, a qual ouvi de um pastor, estando eu a visitar uma certa igreja pentecostal, quando ele lia sobre um assunto e explicava de uma maneira totalmente deturpada, ou seja, contrário à verdade mencionada nas Escrituras. Pois o texto que o pastor pregou para os ouvintes está em Atos, capítulo 10, do versículo 9 a 16, os quais falam sobre a visão que Pedro teve referente a um objeto, como se fosse um grande lençol contendo toda espécie de animais, répteis da terra e aves do céu. E depois dele ler os versículos desejados, disse para os seus ouvintes: esta visão está mostrando claramente que podemos comer qualquer tipo de animais, répteis, aves, etc., sendo que o assunto não tem nada a ver com alimentos, e muito menos com carnes. Pois este capítulo, para ser compreendido, deve ser lido desde o versículo 1 até ao 35, onde mostra claramente que a nenhuma pessoa devemos considerar comum ou imunda,
pois Deus não faz acepção de pessoas. E isto porque Pedro, sendo um judeu, não podia se ajuntar com pessoas de outra religião, assim como acontece até aos dias de hoje entre os judeus, ou seja, entre os adventistas, por exemplo. Pois quando eu ainda estava na igreja, não podia fazer visita em outra igreja, a não ser da mesma religião. E mesmo assim, tinha que ter autorização do pastor. Caso contrário, não podia ir, nem mesmo para cantar um louvor. Por isso assim, disse Paulo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se a alguém de outra raça, isto é, de outra religião. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação ou religião, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Atos 10, 28 e 34 e 35. Esta é a mais pura verdade. Deus o Pai não trata a ninguém com indiferença ou parcialidade. Por isso Pedro teve aquela visão, por meio da qual o Espírito de Deus o fez compreender que diante do Criador todos são iguais e devem andar todos unidos como irmãos. Portanto, a visão que Pedro teve não tem nada a ver com comer carnes. Por isso está escrito que a verdade é besuntada com a mentira. Ou seja, a verdade de Deus, o Criador, está escondida por meio das sujeiras, as quais são as mentiras trazidas por meio dos ensinamentos. Pois, infelizmente, a maioria ensina errado por falta do conhecimento que vem de Deus, o Pai. Por isso está escrito que os ignorantes, ou seja, os que não têm conhecimento sobre o assunto, deturpam as Escrituras, assim como está escrito. Em 2 Pedro 3,16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, isto é, em todos os seus escritos, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4, 6. Veja bem o significado da palavra deturpar. Deturpar significa fazer alguma coisa ficar diferente do que foi feito ou escrito. É também adulterar, alterar e mudar o sentido das palavras. Dicionário Júnior, página 179. Aí vemos que deturpar as Escrituras é caso muito sério. Por isso devemos examinar a palavra de Deus para compreendê-la como ela realmente é, pois, agindo assim, não seremos destruídos por falta de conhecimento, assim como muitos que estão morrendo entre os prostitutos cultuais, em plena cegueira espiritual. E isto acontece pelo fato da maioria não dar ouvidos
ao que diz o Senhor. Por isso assim está escrito em Jó 36, 11 e 12. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, morrerão na sua cegueira. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Jó 36, 14. É verdade, há muitos cristãos que morrem ainda jovem na sua cegueira espiritual, entre os que prostituem ou adulteram a palavra do Senhor, por não aceitar as instruções vindas de Deus, o Pai.